Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. E hoje, como a sequência dos vídeos, a gente falou na semana passada que a gente está fazendo uma sequência de vídeos com algumas perspectivas novas, com algumas... começamos, na verdade, uma desconstrução aí, desconstruindo nossas próprias crenças. E quem ainda não assistiu os outros vídeos, a gente super recomenda que vocês assistam, porque pode ser que esse vídeo em si não faça sentido pra você se você simplesmente cair nele e assistir do nada, assim. Então acho que você tem que assistir os outros vídeos primeiro pra depois compreender o que nós vamos falar nesse vídeo de agora. Nós vamos deixar o link ou aqui em algum lugar no vídeo ou na caixinha na descrição do vídeo embaixo, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal. O que é o bem e o mal pra você? O que é bom e ruim para você? Então a gente, antes de começar, pede para que vocês reflitam um pouquinho sobre o que você considera bom, ruim, bem e mal, para que a gente possa começar a nossa reflexão. E para pensar ao mesmo tempo, quem que considera isso bem ou mal, ou bom ou ruim? É você, sua essência, ou é seu ego, Vamos parar para fazer esse exercício também, pessoal? Então, para começar a introdução, a gente vai falar no geral, que todos nós já estamos cansados de saber, que é sobre a forma com que a gente leva o bem e o mal. Para nós, o que é bom, o que é bem, São coisas que acontecem na nossa vida, deixam a gente feliz, deixam a gente, positivo, faz com que a gente tenha uma vida feliz, ou se sinta feliz, se sinta pleno, realizado, coisas boas, maravilhosas. Quem não gosta de coisa boa, E, do contrário, as coisas ruins são as coisas negativas, que a gente considera bem negativas, Que são, enfim, acidentes, coisas no dia a dia que a gente não quer passar, ou alguma desavença, confusões, coisas ruins, coisas negativas, Ou pessoas más, que querem sempre dominar o mundo. Vamos lembrar só que até mesmo dentro do nosso planeta, nossa raça, o que é bom pra mim pode não ser bom pra você e assim por diante, Então depende muito da perspectiva de cada um sobre o assunto, ou sobre aquela situação em específico. Então a ideia aqui, a gente vai trazer aqui, desconstruindo algumas coisas para a gente transcender o que é bom ou ruim, o que é bem ou mal, do ponto de vista da terceira dimensão aqui na Terra. Tá joia? Então, antes de começar a entrar no bom, ruim, bem ou mal, o que a gente falou no último vídeo sobre a reencarnação, Que quando você morre, você vai para aquela realidade onde você acredita, onde você tem aquela crença de que você vai. Então você vai para aquele lugar que você acha que você vai, e ponto final. E sobre o bem e o mal, quando nós alimentamos, vamos dizer assim, essas duas polaridades dentro da gente, da forma que a gente enxerga o mundo ao nosso redor, enfim, as pessoas, nós continuamos alimentando o bem e o mal, nós continuamos dando força para eles continuarem, enfim, principalmente o mal, que o bom todo mundo quer alimentar também, mas o mal todo mundo, nossa, porque Deus me livre que isso, Deus me livre que aquilo, A gente acaba julgando o mal de uma forma que não deveríamos julgar, porque nós deveríamos compreender o mal, assim como a gente compreende o bem e o bom, Assim como a gente, então, abraça as coisas boas, incorpora isso no nosso dia a dia, a gente busca isso incessantemente, no caso do mal também, a gente também tem que abraçar, das sombras, Por quê? Porque faz parte da nossa realidade hoje em dia. Que a gente tem que entender qual é a lição que aquela parte mais sombria de nós mesmos está querendo nos ensinar. Então, se você passa de repente por alguma situação que você não gosta, o que aquilo está querendo te ensinar? Será que aquilo é ruim mesmo? As pessoas não falam assim, hoje você acha que é um problemão, mas daqui a uns anos você vai rir disso tudo, Você vai entender que aquilo te serviu para alguma coisa. Então, em vez de esperar você chegar passar alguns anos, pare para pensar agora.
O que essa situação específica está te trazendo de ensinamentos? O que você pode aprender com aquilo? O que o universo, seus guias, mentores, enfim, querem te mostrar com aquilo? Né? Olhe de fora a situação e tente entender o que aquele bem, inclusive o bem ou mal, o bom ou ruim, o que aquilo como um todo está querendo te trazer. Por que a gente considera que só o bom, o bem é bom, é bacana ter na nossa vida, e por que a gente não quer ter o mal, a negatividade, a ruindade, enfim, as coisas negativas na nossa vida, né? Isso a gente tem que se questionar. O porquê que nós queremos uma vida só com coisas boas, com coisas bacanas, e a gente fala, não, eu não quero passar por coisas ruins, eu não quero passar por dificuldades, eu não quero ter problemas na minha vida, problemas. Mas a gente não encara isso, a parte ruim da história, como uma expansão de consciência, porque é de fato as coisas mais pesadas, as coisas mais perturbadoras, é aquelas que nos ensinam mais, é aquelas que nos fazem expandir mais a consciência. Lembrando um vídeo que a gente também já gravou, que a gente fala sobre as... coisas ruins acontecem. Não é esse. É o outro vídeo que a gente fala sobre como encarar as dificuldades, né? Se você pode olhar para ela como algo de outras vidas, como você está pagando alguma coisa que você fez, algum karma, enfim. Ou você pode entender que você, na verdade, só encarnou porque você quis encarnar e experienciar determinadas coisas na sua vida, e que você escolheu passar por determinadas situações para que você tome uma atitude diferente daquela que você sempre veio tomando, e que você expanda a sua consciência. Então, na verdade, não é um problema, é um desafio. E esse desafio é uma oportunidade que te traz uma expansão de consciência. Por mais que você naquele momento não perceba, mas essa expansão da consciência acontece. Exatamente. E o ruim, as coisas ruins, as dificuldades, os desafios, eles fazem com que a gente reflita sobre a vida. Eles fazem com que a gente pare para pensar, para que a gente deixe aquilo aflorar, as emoções, as sensações, os pensamentos vêm muito mais rápido. Então se você colocar numa balança o que o bom e o bem te trazem e o que as situações ruins, negativas te trazem, você vai ver que quando você tá nas dificuldades é quando você mais consegue crescer, né? Onde você consegue mais ultrapassar suas próprias barreiras, onde você tem mais força, mais coragem para continuar e mais... Então tem coisas bacanas também, aquela então história, a gente não dá valor. Aquela história, quando aperta mesmo é que você vê todo o seu potencial, a força que você tem, o quanto você pode aprender, né, e transcender as situações do dia a dia, né. Mas geralmente o ser humano, né, deixa para quando apertar mesmo, tá nas últimas, no fundo do poço, e aí, né, vai pra frente. E assim, vamos expandir um pouco mais a nossa visão, vamos sair um pouco mais da parte material, dos relacionamentos, da vida, dos desafios, né? Vamos expandir um pouco mais. Lembrando dos outros vídeos que a gente falou sobre sermos uma essência só, sermos parte de um todo que se desmembrou para ter experiências individuais, né, como indivíduo, para que ele possa interagir com outros indivíduos que são outras partículas desse mesmo todo, né? Então, olhando de cima para baixo, a gente pode perceber que tanto o bom quanto o ruim, eles ajudam na nossa expansão da consciência. No começo, pode ter havido um mundo onde eram só coisas boas e o outro que aconteciam só coisas ruins, coisas negativas. A expansão de consciência de ambas as partes vai ser completamente diferente, tanto do mundo que só tem coisa boa, quanto do mundo que só tem coisa ruim. Mas no mundo bom, você só conhece o bom e o bem. Você não sabe nem o que é o mal e você não sabe que o mal existe ou que as coisas ruins existem, enfim. E o mal não sabe que existe o bem e as coisas boas. Ele só conhece o mal, ele só conhece as coisas ruins e negativas. Então, qual que foi a charada aí do universo? Vamos fazer um mundo dual, onde o bom e o ruim possam interagir, que eles possam aprender um com o outro
e ter o significado de cada um conhecer um pouco o outro e fazer uma integração dentro do seu ser. Então, o que aconteceu? A gente começou a vir encarnar num mundo onde existiam as polaridades, onde existia o bom, o ruim, o bem, o mal. Então, antes de encarnar, dependendo da consciência de cada ser, de cada indivíduo, vamos dizer assim, a gente escolhe experienciar determinadas coisas para que a gente tenha uma expansão de consciência, né? O que isso significaria? Vamos dar um exemplo bem assim, onde todo mundo vai entender. Vamos supor que vamos supor que em uma das minhas encarnações eu escolhi encarnar aqui como um boi, né? Vamos dizer assim, um boi. E aí esse boi ele vai ser assassinado, porque, enfim, antigamente eles comiam mais carne, enfim, cada um tinha o seu sítio, pá. E aí o meu dono, que no caso me matou para me comer. Então eu experienciei todo o sofrimento, toda a dor, tudo que podia imaginar ali eu experienciei. E em outra vida, o que acontece? Eu fui o boi numa vida, e na outra encarnação eu posso escolher ser o fazendeiro, no caso. E o fazendeiro trocar de lugar comigo e ser o boi. Então, numa outra encarnação, a gente troca os papéis e as coisas acontecem da mesma forma. O que acontece aí? Você tem duas consciências experienciando o oposto em vidas diferentes. Só que em espírito e em essência, é uma coisa só. Eles são uma partícula, né? Que experienciou tanto um lado quanto o outro. Então, isso trouxe um aprendizado para eles, isso trouxe uma experiência para eles, e ambos experienciaram o que era ser o fazendeiro que tirou uma vida para alimentar a família, e o outro experienciou o que é ser um boi e ser sacrificado, vamos dizer assim, né, em prol de alimentar essa família, enfim, e vice-versa. Então aí você tem duas consciências expandidas nessa situação, que é uma situação bem, vamos dizer assim, a gente trouxe uma situação bem que todo mundo tem conhecimento para poder entender. Mas existem milhões de outras experiências diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que em uma encarnação você escolheu ter uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida sem um braço, uma vida com um defeito físico, para você passar por essa vida com vários aprendizados. E aí você absorveu tudo que mais, vamos dizer assim, vamos supor que você tinha consciência de tudo aquilo, que você escolheu passar por aquilo, e você teve uma vida, assim, da melhor maneira que você pôde, encarou tudo isso vamos dizer assim, como aprendizados, e você superou tudo isso naquela vida. Na próxima encarnação, você pode escolher ter uma vida completamente oposta da vida que você teve anteriormente, que você está experienciando, vamos dizer assim, o que é ter uma vida com muita abundância, com muito dinheiro, com muita saúde, uma vida sem muitos desafios, assim, uma vida mais tranquila, entre parênteses, para você experienciar com uma essência, né? Depois você retorna por todo, você tem as duas perspectivas, vamos dizer assim. Primeiro você experienciou a coisa ruim, a coisa mais pesada, densa de ter uma vida com mais dificuldades, depois você experienciou a abundância. Então você tem aí os dois lados da moeda, você experienciou os dois lados da moeda. E é assim que acontece com a humanidade, né? O que diferencia... vamos dizer assim, o que nos diferencia é o nosso grau de consciência. Então, quando você desencarnar e você voltar para o todo, você voltar, vamos dizer assim, para o seu aspecto mais expandido e não se apegar a nenhuma crença quando você desencarnar e continuar o processo de expansão em outro lugar, vamos dizer assim, você tem essa opção de você olhar para o todo e para todas as experiências que você já teve, e você vê qual foi aquela experiência que você ainda não teve e escolher aquela que vai te trazer mais expansão de consciência ainda. Então, quando a gente fala em bem e mal, bom e ruim, é muito relativo. Porque enquanto encarnados, o ruim pode ser terrível, péssimo. Só que quando a gente está lá, olhando todas as nossas vidas, tudo que a gente passou, toda a experiência, toda a evolução que a gente teve com todas as outras vidas, a gente percebe que isso traz muita expansão. Então a gente escolhe passar por outras coisas ainda, além daquilo.
E no momento que a gente está hoje, para que a gente possa sair desse ciclo de vivências que a gente está tendo já há muito tempo, de experiências, né? De reencarnar. Então, lembrando que não é uma questão de karma, é uma questão de escolha. Você escolhe passar por essas coisas para que você possa se desenvolver, evoluir. Já pensou se você, enfim, não tivesse experiências negativas ou experiências ruins? Como que você saberia o que é bom, o ruim, o bem, o mal? Você não saberia o que é isso. E você precisa integrar. Então esse é o nosso próximo passo, como consciência universal, como consciência coletiva aqui no planeta Terra, a raça humana, né? Para transcender para uma nova realidade, que é a quinta dimensão na Terra, que todo mundo está esperando pela transição planetária. Vai acontecer quando a gente parar de olhar o mal como algo negativo e olhar o mal como algo necessário para a nossa expansão de consciência. O mal, o ruim, qualquer coisa no lado negativo, mais pesado da coisa, vamos dizer assim, a gente precisa olhar para ele como necessário. E a partir do momento que você olha o mal e o bom como coisas iguais, que serviram para nós compreendermos, expandirmos a nossa consciência... tão importantes quanto... Um é tão importante quanto o outro, a gente faz o quê? A gente transcende o bem e o mal. E a gente compreende o mal e compreende o bem. Para que eles existiram? Para que nós existimos em um mundo de dualidades? Né? Enfim, com todos esses desafios. E quando você faz a integração, é que você está preparado para você experienciar um novo mundo, que é uma nova terra, que é essa terra que está vindo, ela está sendo materializada dia após dia por todos nós. Então, assim, né? Você vai perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com a transição planetária, a quinta dimensão que ele me falou, que todo mundo está esperando e tudo? Em primeiro lugar, né? Você, nesse momento, você, como indivíduo, pode acessar a quinta dimensão em qualquer momento. Por quê? Porque a mudança vibracional, a mudança de dimensão é de dentro para fora. Primeira coisa, né? Segunda coisa, o que a gente vem presenciando no nosso planeta hoje em dia? A gente está presenciando, né, o que é ruim, né, cada vez mais ruim, o que é bom cada vez mais bom. Então a gente está vendo as coisas ficarem mais exponenciadas, a gente está vendo que o clima está ficando mais doido, a gente está vendo algumas situações, né, bem conturbadas lá na região do Oriente Médio. Por outro lado também a gente está vendo muitas coisas boas acontecendo, né? O que isso significa então? Na nossa perspectiva, a gente está chegando em um momento como raça humana, né, do consciente coletivo, onde todas as alternativas de experiência na terceira dimensão da Terra, para as consciências que estão encarnando aqui neste lugar, na verdade todas as experiências então estão quase chegando no final, né? Estão se esgotando as possibilidades de experiências. Quer dizer assim, então todas as possibilidades de experiência da terceira dimensão da Terra como raça humana estão acabando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que será necessário um próximo passo. Esse é o próximo passo, todos nós estamos dando juntos, né? Você pode ver ao seu redor que o despertar cada vez mais está ficando mais evidente. As pessoas cada vez mais estão questionando mais coisas, indo atrás de mais informações, né? Então é isso que a gente enxerga como um próximo passo para uma próxima dimensão. A gente então já vivenciou muitas coisas boas, muitas coisas ruins. A gente entende que ambos são importantes e a gente, como raça humana, coletivamente, não individualmente, a gente então começa a optar por um caminho que coletivamente a gente acha melhor, né? Então, no caso, nós como raça humana, um exemplo, como raça humana, achamos que é bom, por exemplo, destruir a floresta amazônica? Não. O que a gente considera como coisa boa? Então, é conservar a floresta amazônica. Um exemplo bobo, mas essa é a realidade, né? Então, são essas coisas que vão acontecendo e a gente, como raça humana, coletivamente, vai escolhendo nossos próximos passos, né, naquilo que a gente julga, após transcender no bem e mal, aquilo que a gente julga que é bom para o coletivo, né, aquilo que vai ser bom para a evolução do coletivo. Exatamente. E aqui vem, vamos dizer assim, aqui
nesse momento é super importante a gente compreender que nós escolhemos fazer isso, nós escolhemos juntos fazer isso. A minha escolha individual, a do Fernando, a sua, de que está assistindo, a de outras pessoas, a nossa escolha individual, ela tem um reflexo no coletivo, e no coletivo, no âmbito coletivo, a gente faz essa mudança juntos, porque nós somos um, né? Então, a mudança parte de dentro para fora, a escolha por compreender esse aspecto tanto positivo quanto negativo da humanidade como um todo vem de dentro também. Sei que muitas pessoas vão falar, não, mas é impossível a gente olhar para o mal sem ter raiva, sem pensar que cadê a justiça divina e cadê, enfim, a gente não vai parar com esse ciclo, de reviver esse ciclo, enquanto a gente não compreender que o bom e o ruim eles estão aqui para praticamente fazer a mesma coisa, fazer com que a gente expanda a nossa consciência, para que a gente evolua e parta para um próximo nível, para uma próxima fase da nossa evolução, né? Então o bom e o ruim, a gente compreendendo e integrando ele dentro de nossas essências, dentro de nosso corpo, de nossa alma, enfim, nosso espírito, integrando ele, a gente tá pronto para dar o próximo passo. Aí pode ser que tem pessoas, enfim, que vão perguntar, né, mas vamos supor que eu continuo compreendendo, que eu agora entendi que o bem e o mal é importante, só que eu continuo atraindo coisas ruins ou negativas para minha vida. Aí a gente vai direcionar você desse vídeo para um outro vídeo que a gente fez lá atrás, que se chama Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque ele tem tudo a ver com a lei da atração e tudo que você está experienciando no seu dia a dia aqui, neste momento, nesta vida na Terra. Então, para que você reflita sobre qual é o teu padrão mental, como você enxerga o mundo, de fato, né? Se as coisas negativas ou ruins, elas interferem no teu campo áurico, no teu campo energético, ou se você está conseguindo enxergar aquilo com os olhos mais expandidos, não tão apegado na matéria. Então tem tudo isso. Então a gente recomenda que você volte lá e assista aquele vídeo de novo. Agora, provavelmente vai ter pessoas que vão vir perguntar: tá, mas então quer dizer que as pessoas que estão passando fome, morando na rua, daí por diante, elas pediram para passar fome, elas pediram para estar ali. Então quando eu passar por elas na rua e der de cara com uma delas, eu simplesmente viro as minhas costas e falo: elas que escolheram encarnar uma vida, experienciar isso, com uma vida assim, e por isso eu não vou interferir no livre-arbítrio das pessoas, né, como era espírito antes de encarnar e tudo. Vou virar as minhas costas, vou passar reto, eu vou ignorar. Tchau. Meu amigo, minha amiga, se você se deparar com uma situação como essa, você hoje, como ser consciente que você é, entendendo que não há separação entre você e aquela pessoa que está sofrendo por algum motivo, a sua missão, né, como ser humano e universal é ajudar ao próximo. Então, por exemplo, você vê uma pessoa, sei lá, passando fome na rua, ou pedindo esmola, enfim, para comer um lanche. Vai lá e dá uma força. Por exemplo, se tiver alguém sofrendo, ou que perdeu algum ente querido, ou que está passando por uma dificuldade complicada, enfim, nós temos um dever de conversar com essas pessoas, de trazer um pouco de paz para essas pessoas, de sermos a luz naquele momento para aquela pessoa. Porque lembrando, não existe o outro, nós somos um. A nossa essência é uma só. A nossa essência vem de um lugar só, né? A nossa essência mais pura, não individualizada. Então, o nosso dever é fazer com que aquela pessoa, enquanto estiver sobre a nossa presença ou a gente estiver interagindo com ela, que a gente ajude da melhor forma que a gente pode, para que traga paz, conforto para ela. Nem que for com algumas palavras ou consolo, respeitando a crença de cada um. Você não é obrigado e ninguém é obrigado, e na verdade ninguém deveria forçar nenhuma crença em nada goela abaixo de ninguém.
Mas nós podemos ajudar sem fazer isso. A gente pode trazer a nossa melhor, vamos dizer assim, nossos sentimentos mais puros para aquela pessoa. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que vivem ainda naquele padrão mental onde o universo está contra ela, ou que Deus ela sempre se coloca como vítima, né? Ela não entendeu ainda, não reencontrou o seu poder interior, e ela não entendeu que ela é responsável por tudo que acontece na vida dela. Então ela se coloca como vítima da situação e vai da vida, continuar atraindo essas coisas para a vida dela. Porque o que a gente faz quando a gente não integra o bem e o mal dentro da gente? Quando a gente não compreende. Escolher continuar no caminho evoluído, no caminho direcionado à coletividade, ajuda ao próximo, como Jesus falou, ame o próximo como eu os amei, algo assim, né? Enfim, quando a gente escolhe, a gente sabe diferenciar o que é o bom e o ruim, e que o bom vai trazer mais união, mais desenvolvimento, por exemplo, nesse caso, a gente não está negando o mal, a gente compreende ele. Mas que hoje não serve mais pra gente, né? Porque nós compreendemos a diferença entre um e o outro e nós decidimos, vamos dizer assim, continuar ajudando a coletividade, continuar nos auxiliando, nos ajudando, nos juntando, nos unindo, né? E deixando cada vez mais essa dualidade de lado, transcendendo o bem e o mal, de verdade. Então, se tem alguém nesse estado, alguém precisando da sua ajuda naquele momento, o nosso dever é trazer um pouco de luz, um pouco de paz, esperança, o que for para essa alma, essa essência que está ali. Porque talvez ela ainda não compreendeu que ela precise retomar o seu poder e que ela precise desapegar, né, dessas coisas que a gente geralmente traz junto, essas crenças, enfim. Olha, que muitas vezes, pessoal, que é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes um sorriso já muda o dia de uma pessoa de uma forma que você nem imagina. Às vezes você parar para ouvir também é a mesma coisa. Aí você vai perguntar, tá, vamos supor que eu estou lá de coração aberto, disposto a ajudar alguém de algum modo, que eu vejo que essa pessoa de fato está precisando, essa pessoa não quer aceitar a minha ajuda, ou então não está aberta, ou então não está acessível por algum motivo. O que eu faço então, se eu não posso então interferir no livre-arbítrio daquela pessoa? O que a gente sempre fala, se você então não pode ajudar de um modo mais presente, digamos assim, envie amor e luz para aquela pessoa. Porque essas pessoas não sabem que estão no ciclo ainda, elas não sabem que elas estão muito tempo nesse ciclo e que elas precisam despertar e desapegar para que elas possam transcender essa realidade, começar a expandir, a vivenciar outras realidades que estão por vir, que é a quinta dimensão na Terra. Né? Mas depende de nós. Então não é assim, tem alguém ali passando fome, ele escolheu passar fome, vira as costas, o que você está fazendo aí? Você não está exercitando o seu poder de compaixão com a sua outra metade que está ali passando fome. Outra parte, não é metade, né? Outra partícula sua. A metade da metade da metade da metade da metade da metade, se é que vocês entendem. Então, gente, não existe fora, existe só dentro. E lembrando, sempre se a gente se depara com alguma situação dessa na nossa família ou fora, enfim, qualquer lugar que seja, ou com alguma coisa, como a gente estava falando, alguém passando fome ou pedindo agasalho, enfim, ou uma situação, uma briga, o que seja, o que você estiver experienciando naquele momento, que você enxergue aquilo, pare para refletir se você integrou essa parte também que você está vendo fora, dentro de você. Porque lembrem-se que o que acontece fora da gente é um espelho, porque a gente ainda precisa trabalhar dentro da gente. Então, se a gente está experienciando aquilo fora, talvez tenha algo dentro que precise se limpar, ou ser compreendido, ou ser curado. Então, é bom que a gente faça também essa reflexão com relação à nossa vida, com relação ao nosso dia a dia, com relação às coisas que acontecem com a gente. Tudo depende do nosso grau de expansão e as nossas escolhas, tanto antes de encarnar quanto dessa vida, com a lei da atração, enfim, elas são escolhas que a gente vai carregar para sempre na nossa expansão, na nossa história como um ser em desenvolvimento.
Então, vamos fazer dessa nossa versão aqui de hoje, que está desperta ou que está despertando. Então, você que está aqui vendo o vídeo hoje, ou que acabou de chegar no canal, seja bem-vindo ao seu novo despertar, a uma nova construção de você mesmo. Seja a sua nova versão, seja a melhor versão de você mesmo agora. Não espere para que alguém transforme o mundo para você, porque ele não vai se transformar enquanto cada um de nós não nos transformarmos internamente. Porque a chave, o portal para a nova transformação da Terra, o portal para a gente experienciar uma nova Terra, ter uma nova vivência de uma forma diferente que a gente vive hoje, é interno. Esse é o portal que a gente precisa acordar. Esse é o portal que a gente precisa acessar. Não é nada fora, pessoal. Lembrando disso. O nosso portal, o nosso passe, o passaporte para a próxima dimensão tá aqui, ó. Então deixe sempre que o seu coração ilumine e guie a sua jornada. Tá joia? Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por estar aqui. A gente é muito grato mesmo de coração por todo o carinho, comentários que vocês fazem, que a gente aprende bastante. E até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. A gente vai responder ou quem sabe fazer um próximo vídeo. Isso aí. E até essa semana ainda, provavelmente a gente vai gravar um outro vídeo. A gente, enfim, tá passando por umas reestruturação aqui. Por isso tá postando um vídeo por semana. Mas a gente vai continuar firme e forte, trazendo mais vídeos por semana para que a gente não se atrase tanto, porque a transição não pode esperar e ela não pode parar. Então, vamos trazer o próximo tema, que provavelmente vai ser sobre nossos outros eus, né? Sobre contou. Acesso a vidas passadas e tudo mais. As linhas do tempo, né? Então tá bom. Pessoal, até o próximo vídeo. Gratidão. Namastê. Namastê. Tchau, tchau.